Meninos e meninas, como é que vocês estão? Tudo bem? Bora para mais um videozinho aqui, continuando aqui com a nossa parte de classes de objetos, né? Programação orientada a objetos, para ser mais exato. Então, nós vamos falar aqui um pouco sobre docstrings. O que é um docstring, né? Um docstring nada mais é do que você meio que fazer uma documentação da sua função, do seu método. O que é importante, por exemplo, alguém que vai estar mexendo no seu método, ele não necessariamente vai entrar e ver um comentário, mas você pode fazer de uma forma com que na hora que ele for executar determinada função, determinado método, determinada qualquer coisa, né, você possa fazer o quê? Você já deixe escrito o que aquele bendito faz ou ele deixa de fazer, né? O que é bem, o que pelo menos para mim, né, a longo prazo, ele é bem importante. Uma coisa é você estar mexendo no método de imediato, né? Uma coisa é você estar fazendo alguma coisa agora, outra é você tá voltando a mexer no bendito do método daqui 6 meses, um ano. Pode ser que você deixe ele bem claro, né, de um jeito bem claro, como por exemplo aqui, né, que não tem muita coisa, ou você pode deixar ele de um jeito ao qual tipo simplesmente bater o olho você não vai conseguir entender, né? Então, quanto mais humanamente legível, melhor. Então, vou fazer uma demonstração aqui para vocês de um docstring bem simples, né? Então, vou importar aqui a classe math, né? A classe matemática, né? E vou usar math, por exemplo, log. Log base 10, por exemplo. Ok, ele já mostra. Bem simples, né? Ele mostra qual que é o parâmetro, né? Que neste caso nós estamos falando que ele suporta ponto flutuante, né? E ele retorna um, uma variável float, né? E ele retorna o logaritmo de base 10. Se você não lembra o que é um logaritmo de base 10, vê lá nas minhas aulas de pré-cálculo, tem um monte de vídeos falando sobre log, tá bom? Então, esse é um exemplo. Então veja que na hora que eu venho aqui, por exemplo, e coloco um Ctrl espaço, na hora que eu vou executar, perdão, ó, log 10. Na hora que eu abro aqui, ó, veja que ele já mostra uma pequena documentação, ok? Então, por exemplo, se eu quisesse fazer um docstring aqui no meu método latir, né? Então, primeiro são 3 aspas ou 3 apóstrofos, tá bom? E aqui dentro eu escrevo o que faz, né? Então, por exemplo, aqui printa printa o que está atribuído na variável, ou pode falar assim, printa o latido do cachorro instanciado, beleza? Como ele não volta nenhum método, eu não passo nenhum atributo para ele no seu próprio self, mas o self em si ele é obrigatório, em qualquer método que você está fazendo de alguma determinada classe, então não tem problema nenhum. Tá? Só que na hora que eu vou executar o bendito do latir, por exemplo, aqui eu tenho latir, certo? E eu colocar aqui ponto latir, na hora que eu abrir aqui, ó, veja que aqui ele já mostra. Né? Só que veja que ele está retornando alguma coisa. Quando tem esse tracinho aqui, ele mostra qual que é o retorno dele, que neste caso é str string. Então, se eu voltar para cá, eu posso colocar, por exemplo, qual que é a saída dele. Fica como? Dois pontos, return, né? Dois pontos novamente, né? E aí eu coloco str, por exemplo. Lá já está mostrando que o retorno é string, né? Mas eu estou colocando aqui, eu vou colocar aqui latido. Esse espaço aqui é só para poder falar o que está voltando, beleza? Novamente eu voltando para cá, ó, ponto latir. Na hora que eu abrir e fechar o método, olha aí, ó, ele já mostra qual que é o retorno do meu bendito, tá bom? Ele retorna uma string, né? Que neste caso é a string de latido, beleza? Então vamos colocar aqui vamos colocar aqui, por exemplo, aqui no método construtor,
do cachorro, né? Eu coloco aqui as 3 aspas, beleza? Eu vou colocar aqui a método construtor do objeto cachorro. Nele você pode atribuir os valores do seu cão, por exemplo, né? E aí eu vou colocar o quê? Eu coloco quais são os parâmetros que eu passo aqui dentro. Opa, e no comecinho 2 pontos aqui, né, já está aqui, né? Qual que é o parâmetro que eu estou colocando? O primeiro parâmetro que eu estou passando é uma string. Então, parâmetro nome, aí eu coloco aqui 2 pontos, str, nome do cachorro. Aí eu coloco aqui idade, né, que neste caso é int, e já veio e coloca aqui que ele é igual a 0, porque afinal de contas ele já tem um valor, né? E se eu quiser colocar, por exemplo, se eu não quiser colocar um valor base, eu só deixo aqui o int, por exemplo, né? Idade do cachorro em anos. Beleza? E em si ele não volta nada, a única coisa é que ele não retorna nada, na verdade. Na verdade ele retorna sim. Ele coloca aqui o return e eu vou colocar o return qual que é? O retorno é o próprio cachorro. Instância, eu posso colocar até nova instância da classe cachorro, por exemplo. Beleza? Então, na hora que eu rodar aqui, eu criei aqui o meu bendito, certo? Aí agora eu vou colocar aqui Josias igual a cachorro, por exemplo, né? Na hora que eu colocar, olha só, nome do cachorro, né? Veja que aqui eu estou colocando deixa eu ver se eu estou colocando errado. Abrir aqui, ó. Nome str, nome do cachorro, né? Veja que aqui ele já está. Aqui ele mostra quais são os atributos, né? Quais são os parâmetros que eu estou passando. Ó. Nome do cachorro, método construtor do objeto cachorro, dele você pode atribuir os valores do cão. Parâmetro, nome str, nome do cachorro, né? Parâmetro idade, int, qual que é o valor que eu tenho que colocar, né? Neste caso eu esqueci dos 2 pontos, perdão, aqui ó, idade, aí aqui eu coloco int, né? Deixa eu só dar um espacito a mais, né? Que eu acho que fica melhor. Aí na hora que eu voltar aqui e escrever cachorro novamente, aí aqui passa, ó, nome. Veja que ele já está mostrando qual que é o nome, ó. Nome str, o nome do cachorro, né? O método paranapapá. Eu vou colocar aqui Josias. Aí eu vou dar um vírgula. Olha aí, ó, já mostra, ó. Veja que na hora que eu já coloquei a vírgula, ele já mostra qual que é o valor que eu estou colocando. Ó. Idade, int, idade do cachorro em anos. Então, eu vou colocar que o meu cachorro ele é novinho, tem 2 anos, por exemplo. Né? Aí, na hora que eu executar, ele já volta. Então, veja que quando nós utilizamos disso daqui, né, fica bem mais fácil, porque pelo menos aí a gente já tem uma certa documentação, né, dos valores aos quais a gente já como que ele funciona o método, como que ele se comporta, tá? Isso daqui é bem interessante, principalmente quando você termina a sua função, o seu método em si, né? E logo depois disso você já coloca uma determinada documentação nele. Fica mais fácil, né? Principalmente quando você for dar manutenção. A única parte ruim disso, e isso é uma coisa que eu aprendi, é que, assim, quando você mexe no método, você tem que mexer necessariamente na documentação. Isso é uma coisa meio chata. Essa é a parte ruim de ter uma documentação no seu método. Né? Porque dependendo de como que você mudar o comportamento dele, você necessariamente tem que voltar e mudar a documentação dele. Tá bom? Tirando isso, eu não vejo muitos problemas em você ter
em você ter documentações no seu método, tá bom? No seu método, na sua classe, né? Daí funciona muito mais para método. Fica bem interessante você colocar em métodos, tá? Que é muito melhor do que você ter um comentário. Porque o comentário ele serve para a pessoa que está programando, para a pessoa que está mexendo no código. Já docstring não, docstring é para quem vai utilizar do bendito do método, tá? E tenham em mente que quanto mais, vamos chamar assim, mais fácil, quanto mais o próprio código fala sobre ele mesmo, melhor, ok? Quando você terminar o método, você coloca uma docstring que fica bem melhor. Ou você coloca uma docstring no comecinho, que é para você ter uma ideia do que você está fazendo, e assim por diante, tá bom? Mas não deixe de ter docstrings. Beleza, meus queridos e minhas queridas? É isso aí. Beijos carinhosos na bunda de vocês e até o próximo vídeo.